Mas eu quero falar sobre pedra hoje. E o mais interessante é que a Bíblia ela fala muito de pedra. Muito de pedra. E dentro desse tema pedra, eu vou destrinchar ele em 3 coisas. Dentro de pedra eu vou falar do reino, eu vou falar do rei e eu vou falar dos súditos do rei. Repete comigo: reino, rei e súditos do rei. Então, dentro desse tema pedra, eu vou falar sobre o reino, eu vou falar sobre o rei e eu vou falar sobre os súditos do rei. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, que você preste bem atenção, que eu tenho certeza que hoje Deus vai renovar o seu entendimento, porque Daniel capítulo de número 2, a nossa mentalidade como igreja precisa mudar. Livro do profeta Daniel capítulo 2, versículo de número 29, pode deixar aberto lá. A nossa mentalidade como igreja precisa mudar. A nossa mentalidade como reino de Deus, ou sobre o reino de Deus, ela precisa mudar, ela precisa ser renovada. E eu tenho certeza que hoje Deus vai abrir mais o seu entendimento, porque o reino de Deus é além de 4 paredes. Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 29, fala o seguinte: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Amém? Então a primeira coisa que eu vou falar sobre pedra, eu vou falar sobre o reino. Essa passagem que nós lemos aqui, eu vou resumir ela para que você entenda, porque ela é grande. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma estátua, e essa estátua, ela tinha cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços de prata, ela tinha a cintura de bronze, ela tinha as pernas de bronze e os pés em parte bronze e em parte, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele fica intrigado com esse sonho, e ele manda chamar todos os magos do seu reino, pedindo para que os magos falassem o sonho e a sua interpretação. Só que naquele contexto nenhum dos magos conseguiram falar nem sequer o sonho do rei. E aí Daniel, homem de Deus, Deus revela para ele o sonho e a interpretação do sonho. E se a gente for pegar para estudar esse contexto, se a gente for pegar para estudar a história, cada parte da estátua, ela representou um reino do passado, que foram seguidos um após o outro.
A Bíblia fala que Daniel primeiramente viu a cabeça de ouro. A cabeça de ouro na época simbolizava o rei da Babilônia. O braço e o peito de prata, logo depois, foi o reino persa. Depois veio a cintura de bronze, e a cintura de bronze foi o reino dos gregos, a Grécia. E depois as pernas de ferro e os pés, em parte ferro e em parte barro, foi o reino dos romanos. Amém? E o reino dos romanos, eles eram parte ferro e em parte barro, porque eles eram ao mesmo tempo firme e ao mesmo tempo frágil. Porque o reino dos gregos, onde teve um grande que foi Alexandre, onde ele conseguiu dominar toda a terra, e depois que a Grécia foi dominada pelos romanos, mesmo a Grécia sendo dominada, a cultura grega prevaleceu. Então, mesmo os romanos dominando, a cultura grega prevaleceu na mente deles. E isso era a fragilidade dos romanos. E aí Daniel, ele tem a visão de que solta-se uma pedra sem o auxílio de mãos, e atinge aquela estátua e esmigalha toda aquela estátua. Então são 4 reinos: é o reino da Babilônia, é o reino dos persas, é o reino da Grécia, é o reino dos romanos, e o 5º é o reino de Deus, que de uma pedra se torna uma montanha e enche toda a terra. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para te dar base, para me falar do reino de Deus. Porque o reino de Deus, assim como uma pedra, ele é inabalável. O reino de Deus é um reino firme. O reino de Deus é um reino que não muda. E da mesma forma como antigamente o reino de Deus influenciou e despedaçou todos os reinos de antigamente, o reino de Deus, ele continua influenciando hoje todos os reinos da terra. E o que eu quero trazer com isso? Porque a nossa mentalidade como igreja, a nossa mentalidade sobre o reino de Deus precisa mudar. Nós fazemos parte de um reino. Nós somos de um reino. E esse reino é o reino de Deus. Amém? Amém. E assim como a pedra é inabalável, assim como a montanha é inabalável, o reino do nosso Deus é inabalável. O reino do nosso Deus não falha. Jesus, quando estava aqui na terra, ele viveu o reino de Deus. Ele pregou o reino de Deus. Ele manifestou o reino de Deus. Jesus não pregou uma religião. Jesus não pregou apenas uma nova doutrina. Não. Jesus pregou o reino de Deus. Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Jesus trouxe mensagens sobre o reino de Deus. Ele não veio para manifestar uma religião ou para estabelecer uma religião. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. E como igreja, essa também deve ser a nossa mentalidade. Porque eu e você, quem é a igreja aqui? Amém. Porque eu e você, antes, nós somos brasileiros, antes de estarmos, debaixo do governo brasileiro, antes de estarmos debaixo do governo do Bolsonaro, nós estamos debaixo do reino de Deus. Nós estamos debaixo do reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino que é inabalável. O governo brasileiro, o governo de homens falha, mas o reino de Deus nunca falha. Aleluia. O governo de homens, pode mudar pessoa por pessoa, mas o reino de Deus nunca vai mudar. Ele vai permanecer o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos estar cientes e convictos disso. Porque estando convictos disso, nós temos que ter a ideia e o dever de influenciar a nossa nação, a nossa política, o nosso governo, o nosso bairro com os valores do reino.
Porque o nosso reino não é dessa terra. O nosso reino é um reino eterno. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos depender, apenas do reino dessa terra, do governo dessa terra. Senão, meu irmão, todo mundo vai morrer. A nossa dependência está no Senhor, que criou os céus e a terra. Essa, antes de tudo, precisa ser a nossa mentalidade. É verdade. Antes de tudo isso, precisa ser o nosso pensamento. Porque nós, muitas vezes, nós vivemos uma vida medíocre como igreja. A verdade é que nós somos medíocres como igreja. Nós somos medíocres. Porque nós nos acostumamos a apenas vir para o templo apenas aos domingos. E muitas vezes nós só queremos pregar o reino, estabelecer o reino aqui, aos domingos, aqui dentro. Não, meu irmão. É lá fora, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua página, é no seu canal, é no seu trabalho, é na sua faculdade. Nós precisamos manifestar o reino. A nossa mentalidade como igreja precisa mudar. Nós não fazemos parte de uma religião. Nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus é indestrutível. E a nossa oração é que venha o teu reino. E que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Que prevaleça o teu reino sobre o Brasil. Que prevaleça o teu reino sobre o Rio. Que prevaleça o teu reino sobre Nova Iguaçu. Que prevaleça o teu reino sobre Genesiano. Que prevaleça, que venha o teu reino na minha casa, na minha família, na minha descendência. Que venha o teu reino na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bens, do meu trabalho. Que venha o teu reino, Deus. Eu quero viver e manifestar o teu reino. Essa deve ser a nossa mentalidade. O reino de Deus, irmão, não falha. E quando se a gente olhar para o mundo, a gente acha que pandemia, um monte de coisa que está acontecendo, meu irmão, nada está debaixo do controle de Deus. E o reino dele, como uma montanha, continua enchendo a terra. Deus não parou de trabalhar, irmãos. Deus não parou de agir. Os seus propósitos continuam se cumprindo e vão se cumprir. Amém. E a sua igreja vai triunfar. Amém. Até a vinda daquele que é, que era e que há de vir. Você vai triunfar, amém? Amém? Porque você é mais que vencedor. Amém. Eu sou mais que vencedor. Porque nós pertencemos a um reino que é inabalável, a um reino que não falha, que é como uma rocha, que é como uma pedra, que é como uma montanha, que não sai do seu lugar, que é como um grão de mostarda, que pode ser a menor dentre todas as sementes, mas quando cresce se torna a maior das árvores. E as aves do céu, as nações vêm fazer ninho em seus galhos. Deus não mudou. É verdade. E a nossa mentalidade precisa mudar. Amém? Amém. E esse reino, ele tem um rei. Repete comigo, esse reino, ele tem um rei. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Evangelho de Mateus 16, verso 13, diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. Dá uma glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O reino de Deus é inabalável, o reino de Deus é indestrutível, o reino de Deus é como uma pedra, como uma rocha, que é firme, que é inabalável. E o rei desse reino, que se chama Jesus, ele também é como uma rocha, ele também é como uma pedra. O seu reino é como uma rocha, e ele é como uma rocha. Amém? Amém. O rei desse reino é inabalável. O rei desse reino é indestrutível. Glória a Deus. O rei desse reino não muda. O rei desse reino é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia. Glória a E Deus. nada pode contra a sua presença. Nada pode contra a sua autoridade. Porque o rei desse reino também é como uma rocha. E esse rei, que é como uma rocha, ele serve de base para a sua igreja. Esse rei é a base do seu reino. Esse rei é a base da sua igreja. Eu lhe digo que você é Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque ela está edificada na rocha, ela está edificada na pedra. O rei desse reino é a base do reino. O rei desse reino é a base da sua igreja, é a base da sua igreja. E não há principado, potestade, não há portão do inferno que prevalece contra ela. Nada pode contra você. O inferno não pode contra você, porque você está edificado na rocha. Você é a igreja. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava estudando sobre isso e eu ouvi um pastor lá do Rio Grande do Sul falando sobre isso. O nome dele é pastor Lucas Schiffler. E eu acho que até falei um tempinho atrás disso aqui. Jesus falou isso numa região chamada Cesareia de Filipe. E essa região, eu achava que tinha só um, mas nessa região tinham 3 templos. Essa região de Cesareia de Filipe, ela era conhecida como as portas do inferno. Porque nessa região tinha 3 templos. Um para um deus chamado Pan. E esse deus, para esse Deus, todos os dias eram oferecidos sacrifícios de crianças. Os pais levavam seus filhos e sacrificavam a esse Deus Pan. E além do templo a esse Deus Pan, tinha o templo de Zeus. Zeus, quem já estudou grego, mitologia grega, como se fosse o Deus supremo da mitologia grega. E para Zeus também, continuamente, eram oferecidos oferendas, sacrifícios, e além de Pan e Zeus, tinha um templo para o imperador César, porque as cidades que Roma conquistavam eram levantados templos para o imperador, que era como um deus naquela época. E Jesus foi lá nessa região, e eu estava ouvindo que esse lugar ele era tão carregado, que as cabras, os animais, ficavam endemoniadas e ficavam dançando na frente dos templos. De tanto capeta que tinha naquele território. Aquele lugar era conhecido como as portas do inferno. E aí o que Jesus faz? Pega seus 12 discípulos, leva lá para as portas do inferno e fala: a minha igreja está estabelecida na rocha, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Aleluia. Não importa o que seja, não pode ter o tempo de Satanás no bairro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque ele está estabelecida na rocha, que é Jesus. Você está estabelecido na rocha. Por isso, meu irmão, levanta a cabeça. Amém. Para de ficar andando olhando para baixo. Você não é perdedor, você é mais que vencedor. Amém. Levanta a cabeça nas circunstâncias, nas adversidades, porque você é mais que vencedor. E se o tempo estiver difícil, Deus te dá asa como a águia e faz voar acima das tempestades. Por isso seja forte. Igreja, seja forte. Não é qualquer um que é a nossa base, é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é a sua base. E não interessa se tem centro espírita do nosso lado, atrás, nós somos igreja. E alguma coisa precisa acontecer neste lugar. E já tem acontecido. Amém? E o que é mais interessante é que o Rei Jesus, ele pegou as chaves do reino e deu para a sua igreja. As chaves do reino não estão com o rei, as chaves do reino estão com a igreja. Amém, irmão? Amém. As chaves do reino Jesus deu para a igreja. Glória a Deus. Pedro ali está representando a igreja. E o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. O que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Aleluia. O que fizermos nessa terra, sabe, nós temos a aprovação do céu. É Deus. Se agirmos de acordo com a vontade de Deus e a direção do Espírito, o que ligarmos na terra, o que liberarmos aqui na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. Toma posse dessa verdade, irmão. Amém. Amém. Toma posse dessa palavra no seu interior. O que você ligar na sua casa será ligado no céu, porque você é igreja. O que nós aqui ligarmos aqui vai ser ligado no céu, porque nós somos igreja. Nós temos autoridade para isso. Amém. Nós não somos comuns, irmão. Nós não somos normais. Nós somos diferentes. E precisamos viver esse diferente. Não podemos viver conforme os padrões do mundo, mas ter a mente transformada, renovada para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. As chaves do reino ele deixou com a igreja e falou: o que você ligar na terra será ligado no céu. Amém, irmãos? Amém. Que a gente desperte para isso. O que é mais interessante é que as palavras do rei Jesus também são como uma pedra, são como uma rocha. Porque ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então cada palavra que você ouve de Deus, cada palavra que você ouve de Jesus, cada ensinamento é como uma rocha sendo liberada para a sua vida, que você deve edificar a sua vida nela. Ou seja, como se tudo em Deus fosse pedra, né? Deus ama pedra. Descobri que Deus ama pedra. Além de fogo, ele é pedra. O seu reino é como uma pedra. O seu rei é como uma pedra. As palavras do rei é como uma pedra. É inabalável, passa céu e terra, mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. Permanece para sempre. Amém? Então, além do reino do rei, tem os súditos do rei. Eu queria que você abrisse lá a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2, verso 4. Amém?
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Amém? Os súditos do rei, os súditos do reino, os servos do rei, os servos do rei, aqueles que estão debaixo do reino que estão submissos ao rei, assim como o rei é pedra, assim como o rei é rocha, os súditos do rei, à medida que se aproximam do rei, da pedra viva, eles também se transformam em pedras vivas. Então eu e você, que somos súditos do reino, nós também somos pedras. Amém? Amém. Nós também somos rocha. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Você já viu aquele ditado: filho de peixe, peixinho é? Quem já ouviu? Filho de pedra, pedra também é. Amém. Filho de rocha, rocha também é. Amém. Então o reino é rocha inabalável, o rei é inabalável, os súditos do reino, a igreja também é inabalável como uma pedra. Aleluia. Também é inabalável como uma rocha. À medida que nós nos aproximamos dele, nos relacionamos com ele, nos aliançamos com ele, nós nos tornamos pedras vivas espirituais. Isso é profundo, irmãos. E nós como igreja, nós precisamos viver isso. Nós precisamos. E um outro detalhe: Jesus, ele é a pedra ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Numa construção de uma casa tinha a pedra principal, e Jesus, ele é a pedra principal, e as outras pedras estão conectadas a ele. E outra coisa, Jesus também, ele é pedra de tropeço. Às vezes quando há tropeço, sempre coloca a culpa no tadinho do Satanás, né? Só que Jesus também é pedra de tropeço. Jesus também faz os outros tropeçarem. Aqueles que estão fora do seu propósito tropeçam. Ele é a pedra que faz os bois tropeçarem. Não é o diabo. Quando algo está fora da vontade de Deus, quando algo está fora do propósito de Deus, Deus é a pedra que faz os bois tropeçarem. Não é o diabo. Nem todo tropeço é culpa do diabo. E às vezes tem pessoas que estão tropeçando em sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar. E às vezes tem coisas que estão acontecendo na vida dela e ela acha que é o diabo, mas não é o diabo. É Deus que está fazendo você tropeçar. Aqueles que o rejeitam, ele se faz pedra de tropeço. E a Bíblia ainda fala: ele é a rocha que faz cair. E uma rocha, quando ela cai, o que ela faz, irmãos? Faz um estrago. E esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o seu Deus. Glória a Deus. É esse aí que a gente canta aqui: não há ninguém como o nosso Deus. É esse. É esse. Sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele nada você pode fazer. Aí eu te pergunto, irmão, até quando você vai continuar tropeçando? Às vezes tem coisas que não estão dando certo, não é o diabo.
É Deus que está colocando uma pedrinha lá e você está tropeçando. Por quê? Porque muitas vezes você está fora do caminho. Porque muitas vezes você está fora do propósito. Você está fora daquilo que Ele quer para a sua vida. E aí você começa a cair, ou algumas coisas começam a cair na sua vida, e você não entende. Mas Ele é a pedra que faz os bois tropeçarem. Lá de Davi, quando colocou a arca em cima de um carroção novo, não, a arca não é para estar em cima de carroça de boi, a arca é para estar aqui. A presença de Deus é para estar aqui. Amém, irmãos? Amém. Então esse rei que é rocha, faz os seus súditos também serem rochas. E qual é o propósito dos súditos da igreja como pedra viva, como pedras vivas? A igreja, irmão, não é isso aqui. A igreja é eu e você. A igreja é um conjunto de pessoas que são pedras vivas. Igreja não é parede. Igreja não é instituição. Igreja é eu e você. É um conjunto de pessoas. É um organismo vivo que se move. Por isso que a igreja, onde você está, a igreja está. E onde você está, o reino de Deus pode se manifestar. Porque é além disso. É além de 4 paredes. É além de um templo. Amém, irmãos? Então, o rei faz os súditos do seu reino se tornarem pedras, primeiro, para serem casa espiritual para a habitação de Deus, e segundo, para derrubar gigantes. Deus, o rei, Jesus, usa os súditos do seu reino para derrubar gigantes. E aí, para finalizar tudo isso que eu estou falando, aí eu pego junto com você e a gente vai lá para Davi. Como Davi derrubou Golias? Com uma pedra encravada na testa do gigante. 1 Samuel capítulo 17, Davi ali, ele simboliza Jesus. Porque Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Davi já era rei de Israel. Por mais que Saul estivesse lá, Davi já era rei de Israel. E quando ele foi até Golias, que estava afrontando a nação de Israel, ele pega o seu cajado de pastor, pega o seu alforje e vai no riacho e pega 5 pedras lisas e coloca no seu alforje. E quando ele vai lutar com o gigante, ele joga uma, e a Bíblia fala que a pedra encrava na cabeça de Golias e ele cai. E o que isso quer dizer? É que o rei, ele quer nos usar como pedras vivas para derrubar gigantes. Deus quer te usar como pedras. Deus quer te arremessar como pedras para derrubar gigantes, para derrubar fortalezas, para derrubar sistema, para derrubar mentiras, para derrubar decretos de Satanás, miséria. Deus quer te usar como pedra, igreja. Amém? Amém. Aí a gente isso dá até uma outra coisa. Porque Davi pegou 5 pedras lisas. E 5 pedras são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então quando ele precisa derrubar um gigante, ele gira o apóstolo e joga. Quando tem que derrubar outro gigante, ele gira o profeta e joga. Quando tem que derrubar outro, ele gira o mestre, o evangelista, o pastor. Ele joga e arremessa e derruba. Meu Deus! Amém, irmãos? E se não for os 5 ministérios, ele usa um outro irmão, outro santo que também é pedra, e arremessa e derruba do mesmo jeito, porque nós somos pedras vivas. Deus quer te arremessar na sua casa, Deus quer te arremessar no seu trabalho, na sua família. Deus quer te arremessar na internet, meu irmão. Quer te arremessar no teu canal. Seja pedra. Precisamos ser pedra. É além disso. É além disso. Por exemplo, eu estou estudando para daqui a alguns anos ser pedra na educação.
para derrubar gigantes na educação, na vida de jovens, de adultos, de crianças. Por quê? Porque o meu chamado não é só aqui, o meu chamado é lá fora. Tem uma área que eu preciso influenciar, tem uma área que você precisa influenciar. A Nayara vai ser pedra no hospital, vai lá, vai ser arremessada nos enfermeiros, nos médicos, vai ser arremessada nos doentes. E você aonde? Na sua área, Deus quer te arremessar. Seja pintando unha, seja fazendo cabelo dos clientes, seja pedra. Seja tatuando, desenhando, fazendo quadro, seja pedra. Seja gravando, seja pedra. Seja pedra. Por isso, meu irmão, além de você ser espiritual, estude, se aperfeiçoe, porque é além de quatro paredes. Tem uma área da sociedade que nós precisamos influenciar, e Jesus está doido para te arremessar. O rei está doido para arremessar os súditos do reino, dar aquela girada assim, e vai. E o rei não erra. O rei não erra. Mas nós precisamos nos posicionar diante da presença dele. Nós somos pedras vivas. Você é pedra viva. Você é firme. Então, meu irmão, deixa de duvidar. Deixa de ser inconstante. Sai de cima do muro. Porque pedra não é inconstante. Deixa de ser Simão e passa a ser Pedro. Aleluia. Essa noite o Senhor está falando para alguns: hoje você não vai se chamar mais Simão, mas será chamado Pedro. Você vai deixar de ser instável e vai começar a ser firme, constante, vai começar a ser rocha. Porque para o que Deus tem para fazer na sua vida, você precisa ser Pedro. Você precisa ser rocha, porque senão você não vai aguentar. Amém, irmãos? Amém. Tem pedra aí? Amém. Posso falar de pé em nome de Jesus?